Olá a todos! É com grande prazer que eu trago para vocês aqui hoje um programa sobre os Anusim, né? Entre as páginas ocultas dos livros de história, os Anusim sussurram verdades não contadas. São segredos que muito provavelmente você não teve conhecimento nas aulas de história, né? São fatos que ocorreram e que eles não aparecem registrados e a gente fica sabendo só quando a gente tem contato com um grande especialista, né? E hoje nós vamos revelá-las através desse encontro com Uri Blankfeld. Uri Blankfeld, para quem não conhece, é um especialista nesse assunto, tá? Ele domina como ninguém o tema Anusim, Inquisição, cristãos novos. Ele tem um vasto conhecimento sobre esse assunto e aí agora eu vou apresentá-lo, tá? Uri nasceu no Brasil e ele se formou em arquitetura. Desde 2016 ele vive em Israel. Ele se mudou com a família lá, uma família muito bonita, muito querida, muito estimada, né? E desde que chegou em Israel, Uri começou a trabalhar como coordenador internacional do Instituto de Pesquisa Sefaradi e Anusim da Universidade de Netânia. Foi lá que eu conheci o Uri, estive trabalhando com ele lá há algum tempo e conheci a biblioteca gigantesca, o maior banco de dados está ali e devido à pandemia em 2020 o Instituto pausou suas atividades, mas o material está todo lá. O Uri tem continuado como pesquisador, embora o Instituto está pausado, né? Ele conduz pessoalmente as pesquisas, ele não parou de trabalhar com isso, né? Então ele é palestrante, ele é uma pessoa ícone aqui em Israel sobre esse assunto, né? Anusim. Ele também ele é comentarista no programa Sinagoga Anusim Brasil, que vai ao ar todas as sextas-feiras pelo YouTube, meio-dia no Brasil. Então, esse programa é muito interessante porque ele faz uma retrospectiva da semana, ele dá uma visão geral do que está se passando em Israel e ele é um ótimo comentarista político, econômico, ele sabe tudo sobre Israel. Então, se você quer saber, siga ele ali no Sinagoga Brasil Anusim, às sextas-feiras, né? Bom, Uri também dá palestras, né, em Israel e aqui no Brasil também. Ele vem aqui às vezes, ele fala com as comunidades, tá? Atualmente ele está trabalhando, mapeando as comunidades Bnei Anusim no Brasil. Então, se você faz parte de uma comunidade Bnei Anusim, você deve procurar o Uri, porque ele vai credenciar e vai começar a entrar em contato com vocês, porque lá em Israel realmente eles estão fazendo esse mapeamento e o Uri é a pessoa que está trabalhando com isso, tá bem? Bom, e agora eu vou contar para vocês a cereja do bolo, né? O Uri é um guia turístico, tá? Formado aqui lá em Israel. E eu brinco com ele, Uri, você não é um guia turístico, você é um anfitrião, porque você recebe como ninguém. Ele tem um prazer em receber as pessoas, ele vai, leva como se fosse Israel fosse a casa dele, né? Eu não digo assim, é a casa dele, mas assim, você vai se sentir extremamente acolhido, bem recebido. E ele vai te levar nos lugares incríveis que a maioria dos guias não vão. Os turistas acabam ficando naqueles lugares que todo mundo passa, né? Mas o Uri vai te levar em lugares que vocês nem sonham que existe, né? Lugares incríveis. Realmente ele dá muitas dicas. Eu conheço bastante Israel graças às dicas do Uri, as informações dele. Realmente é um achado, né? Então agora eu quero entregar essa oportunidade para vocês de conhecerem o Uri, né? De ouvirem ele e que vocês aproveitem muito. Nós vamos gravar os programas, tá? Esse é o primeiro de uma série e no próximo a gente vai estar falando como desenvolver pesquisa, né? Quem tem antepassados já não sei, ou alguém, se alguém quer procurar, né? Suspeita que tem, mas ainda não encontrou. Provavelmente você não encontrou as dicas que estão disponíveis aí entre linhas, né, nos registros históricos. Então nós faremos um novo encontro, tá?
um novo programa em que a gente vai contar para vocês onde é que estão essas dicas que mostram que pode se tratar de uma família de cristãos novos, de cripto-judeus. Eles tinham algumas coisas que passam meio desapercebidas aí, né, nos registros, mas quando você tem um olhar treinado, você vai saber identificar, tá bom? Bom, Uri, chega de falar, né? Acho que tá todo mundo disposto a te ouvir agora. Então, fique à vontade, Uri. Espero que todos estejam bem. Normalmente, quando eu falo sobre esse tema, especialmente ultimamente, tá? Quando esse assunto dos Anusim, dos cristãos novos, esse assunto tem vindo à tona, cada vez mais gente conhece, cada vez mais os cristãos novos do Brasil, especificamente, estão aparecendo mais, querendo aparecer e se esforçando para aparecer mais de diversas formas, especialmente hoje na era da informática, das redes sociais. Várias comunidades têm feito um grande trabalho para aparecer para o público em geral. E eu, quando bato papo com o público, tanto no Brasil como em Israel, eu faço questão de fazer uma abordagem mais fácil, que todo mundo consiga compreender, não é um linguajar tão específico ou acadêmico. Tá? Vamos falar uma linguagem para que todos entendam, especialmente porque eu me baseio nos livros de história, os livros de história da minha época. Quer dizer, já faz bastante tempo, mas eu acho que não mudou muita coisa. Os livros de história, e esse é o nosso tema de hoje, os livros de história esconderam e escondem muita coisa acerca da história do Brasil, tá? Que está relacionado com essa turma que veio da Península Ibérica e hoje fazem parte da sociedade brasileira, mas ainda não têm o reconhecimento como parte do povo judeu, como parte do povo hebreu. Tá? São nossos irmãos. Mas eu vou voltar um pouquinho, Dan, só complementando a minha apresentação. Eu moro em Israel há 8 anos, eu me mudei com toda a família. Tá? Nossa casa sempre foi muito israelita, muito preservando as tradições e a cultura de Israel. Meu pai fundou a Casa de Cultura de Israel. Mas, enfim, aqui em Israel eu comecei a trabalhar e trabalhei durante bons anos, como a Dan falou, no Instituto de Pesquisas de Anusim. E eu estou dando sequência nisso, nesse trabalho, divulgando e fazendo essa aproximação. Eu faço tanto aqui, colocando todos os brasileiros, e explicando também para a sociedade israelense do que se trata. E quando eu estou no Brasil, falando para o Brasil especificamente, eu faço questão para que os amigos entendam, saibam do que se trata, porque eu faço uma pesquisa pessoal. Eu pergunto para cada um, sempre quando eu vou, se eu vou na farmácia, se eu vou no supermercado, eles escutam o meu sotaque brasileiro, e aqui eles perguntam, você trabalha com o quê? Eu falo Anusim, e daí eu pergunto, você sabe o que é a Anusim? E daí eu faço a minha pesquisa pessoal. E o que eu percebi, gente, e também fazendo parte do meu currículo, da minha história, é que muita gente não conhece esse assunto, como eu disse, vem lá de trás, especialmente no Brasil, graças à pesquisadora Anita, a professora Anita Novinsky. Vocês, alguns já devem ter ouvido falar. Então, uma curiosidade, quando eu era pequenininho, bem pequenininho mesmo, estou falando coisa assim de 7 até 10, 11, 12 anos, naquela época, a Anita Novinsky, desculpe falar assim, mas a professora Anita Novinsky, ela frequentava a minha casa. Ela e o marido dela, Maurício, eles eram amigos dos meus pais. E em algumas ocasiões, quando havia um jantar da Páscoa judaica, alguns eventos relacionados às tradições judaicas, meus pais convidavam eles para participar da mesa, para participar do jantar. Naquela época era um tabu, não se falava sobre Anusim, sobre cristãos novos. E eu me lembro, quer dizer, a imagem que eu tenho de pequeno,
Eu me lembro da professora Anita Novinsky contando isso daí, assim como se fosse um grande tabu, um grande mistério. E os outros convidados, meus pais, todos assim com olhar arregalado, escutando aquelas histórias dessas comunidades escondidas no Brasil. Então começou talvez lá o meu interesse de certo, sabe, com esse fascínio, com as histórias que a professora contava na mesa, chegamos até os dias de hoje, como eu disse, com a internet, algumas comunidades. Recentemente, aqui em Jerusalém, já existem rumores da ideia de fazer um grande mapeamento das comunidades. Isso aí eu estou falando em primeira mão para vocês, mas parece que o trabalho está ganhando corpo, está ganhando intensidade, o interesse do governo de Israel, porque é uma parcela importante e são, afinal de contas, nossos irmãos. Eu, como judeu, eu tenho obrigação de reconhecê-los como nossos irmãos, que a história fez, por si só, diluiu a história deles, mas nós vamos contar isso hoje. Como a gente vai se relacionar com esse grupo? Antes de mais nada, eu vou falar, porque a gente, durante o bate-papo, Dan, nós vamos falar várias vezes diversas palavras, como eu falei aqui. Nesse começo de bate-papo, eu já falei nos cristãos novos, nos Anusim, tem diversos nomes, pessoal. Para quem não sabe, tem esses nomes, tem criptos-judeus, tem marranos. Marranos é a mesma coisa que criptos-judeus ou cristãos novos ou Anusim, só que em espanhol marrano significa porcos, é um jeito pejorativo de chamá-los, né? Chamavam eles, lá na Espanha, de marranos, porcos. Mas hoje em dia, diversos acadêmicos usam essa denominação. Outro dia, um professor conceituado na Europa puxou minha orelha, porque eu escrevi um texto e eu falei em marranos. Ele puxou minha orelha e falou: não, essa palavra não pode ser usada, porque é pejorativo. Mas eu mostrei para ele diversos títulos de livros, diversas informações, diversos materiais que constam onde constam essas denominações, inclusive marranos, nivelando do mesmo nome, no modo. Quando quer dizer, quando se usa de uma maneira acadêmica para explicar, não é pejorativo, tá certo? Então, os judeus eles deram uma grande volta, tá? Saindo do Oriente Médio, tentando imaginar o mapa, eles subiram pela África, foram lá para o leste da Europa, e acabaram indo para a Europa Central, e devido, isso eu estou falando lá do ano 1300, 1200, devido, por exemplo, à peste, a peste negra e outras perseguições que são notórias, perseguições naturais. O reino de Castela e Aragão, eles se uniram, e uniram não só a nível de acordo no papel, se uniram na cama também. Embora eu tenho minhas grandes dúvidas, tá? Porque os dois, a Isabel de Castela e o Fernando do Reino de Aragão, eles se uniram com interesses absolutamente, totalmente interesses financeiros, Geopolíticas. comerciais. Então, quer dizer, eu não sei se havia amor nessa relação, se o negócio se expandia para além, além da política e do lado financeiro, e adentrava para os lençóis, né? Mas, enfim, houve essa união entre os dois, mas o drástico que aconteceu, a união, resumindo aí para o nosso público, essa união foi uma união de forças contra os judeus. Os judeus que haviam se estabelecido lá na Península Ibérica, nesses reinos, devido à capacidade que eles já trouxeram, eles levaram essa capacidade da Europa, a capacidade o quê? De trabalho com a administração financeira, de trabalho com as ciências. Tá? Então, imagina para esses dois reinos poderosos, interessados em expansão, na expansão marítima, que já havia começado esse propósito, encaram um grupo de pessoas com uma capacidade científica monumental,
tá? Trabalhando com equipamentos, já, equipamentos de navegação marítima. Então, havia esse interesse. Tá? Mas, por outro lado, também havia o interesse que falava mais alto, que era o interesse, como eu digo, financeiro. Então, resultou na grande perseguição aos judeus. Sempre brinco que eu não vou perder a oportunidade de uma piada, e tem uma Com piada que ela é certeza. séria. Tem uma piada que ela é muito séria, gente. Quando a gente falou, você mencionou, Dan, que a gente não sabe por que essa perseguição aos judeus, não sabe muito bem, e essa perseguição existiu, sempre existiu e ainda existe hoje, como nós sabemos, mas tem uma piada que é assim, você fala assim, a culpa, né, da inflação, a culpa de tudo de ruim que acontece, ou tal, tem gente que fala que a culpa é dos judeus e dos ciclistas. Muita gente pergunta, a primeira reação de você que está me escutando, você que está assistindo aí a nossa live, vai falar dos ciclistas, a primeira reação é perguntar dos ciclistas, é ficar pasmo, por que dos ciclistas? Como se dos judeus a culpa é natural. Quer dizer, é uma piada séria essa daí, mas ela Com explica certeza. isso que você falou, Dan. Tá? É bem isso. A primeira reação de qualquer um aqui, vocês podem fazer esse teste, e você fala, a culpa diz daí que a culpa porque o Corinthians perdeu, porque o Flamengo perdeu, é dos judeus e dos ciclistas. Vamos falar por que dos ciclistas? Quer dizer, natural que os Alguém judeus tem que levar a culpa. e os judeus levam a culpa. Mas enfim, Alguém tem que levar. aconteceu isso. Eu só vou dar um pulinho, vou dar um pulinho na história, só para relatar por que a gente está contando isso. Porque esses que fugiram, nós vamos saber por que depois. Tá? Daqui a pouquinho vamos saber por que eles fugiram e foram expulsos também. Eles foram para o Brasil, entre outros lugares. Eles foram para muitos lugares do mundo. Tá? Eles foram para, eu posso, assim, brincando, a gente fala, foram para a Grécia, foram para o norte da África, foram até para a Holanda, tá certo? Foram para o México, foram para diversos lugares. Mas a grande massa foi, porque o Porto ficava lá em Portugal, no litoral já do Oceano Atlântico, foram para o Brasil. Então, só fazendo também para a gente entender o mapa populacional, esse pessoal foi para o Brasil, e agora vamos continuar falando aquilo que eu comecei antes sobre a denominação deles. Tá? A gente falou os nomes que são conhecidos, né? Nos criptos judeus, cristãos novos, mas eles são conhecidos como Anusim. Anusim, essa palavra, é importante o nosso público saber, Anusim vem da palavra hebraica anus. Anus é aquele que sofreu uma violência. Anusim é o plural, os que sofreram violência. Que violência? De serem forçados, de serem torturados para se converter. Tá? Então, essa palavra anusim é muito usada. O que é Ben Anusim? Eles são conhecidos também como Ben Anusim. Ben é filho. Então, aquele pessoal que foi para o Brasil, na verdade, eles foram os Anusim, e a primeira geração era os Bnei Anusim, os Ben Anusim, os filhos dos violentados, tá certo? E a turma brasileira, que hoje é muitos, já vamos falar nos números, são muitos, eles são conhecidos, então isso é importante, como descendentes dos Ben Anusim, tá certo? Nós temos os Anusim, os filhos que são os Ben Anusim, e os descendentes dos Ben Anusim, que é, por sinal, essa que vocês estão vendo aí, essa moça bonita na tela, a Dan Andrade, ela é uma descendente dos Anusim, dos Ben Sim. Anusim. É uma descendente. Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia, muitos estudiosos, agora todo mundo pode se preparar para arregalar os olhos, eu talvez estou esquecendo já o português, 8 anos em Israel, arregalar os olhos, vocês, acreditem ou não, muitos estudiosos, muitos pesquisadores estimam em, atenção, 100 milhões
de descendentes no Brasil. 100 milhões, Metade ok? da população. Quase metade da população. Então, eu costumo. Vocês podem falar, não, não é possível, eu sou Uhum. descendente. Talvez, se você fizer um exame, você vai ver que você tem uma descendência, porque eu também falo aquela experiência do café. Tá? Eu vou falar aqui agora um pouquinho de ciências. Qual é a experiência do café? Você pega uma gota de café, puro café preto, coloca uma gota num copo, ok? A gota está 100% de café. O tempo vai passando, você coloca um pouco de água, coloca mais um pouco de água, passa mais um tempo, mais um século, mais um pouco de água. Quando você vai ver, o copo está cheio de água, você vai ver, talvez, a gente nem veja uma coloração, um resquício do café. Mas se você fizer um estudo de DNA, um teste naquela água, naquele copo de água, você vai achar, sim, que tem café. E se você fizer uma análise mais profunda, mais científica, você é capaz de saber direitinho a origem desse café. Você vai falar, uau, tem café, e a origem dele é o café da Colômbia, é o café. Tá certo, Dan? E essas comunidades aí que se espalharam no Brasil, esses 100 milhões espalhados, alguns, muitos até eu considero, resolveram preservar suas tradições como judeus, como a Damares apresentou no começo do programa, falando que eu participo de programas da Sinagoga no Sim Brasil, que é de Ponta Grossa, no Paraná. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês: as rezas, as orações, os costumes, as tradições e festas que eles promovem, é emocionante, porque eu, como judeu, aqui em Israel, posso te falar, e a gente vê também, muita gente assiste aqui, são assim como manda o figurino, assim, muito bem feito, respeitosa, seguindo todas as tradições, todo o jeito de fazer. Tá? Outra, por exemplo, só para mencionar assim, realmente de passagem, outro grupo que eu me dou muito bem na Paraíba, tem uma sinagoga que segue os ritos, e eles construíram recentemente aquele o banho tradicional mikve, né, que é o banho de imersão tradicional da religião judaica. Eles construíram lá, que eu raramente na minha vida vi um mikve, é um banho ritual, né? Eu nunca vi um tão bonito, um banho de imersão que é feito com a chuva, mas eu não quero adentrar com a água da chuva, eu não quero adentrar nesse costume, mas só contando para vocês a curiosidade, que são comunidades maravilhosas de judeus. Tá? Então, só voltando, vamos voltar para não perder o fio da meada do nosso livrinho nosso de história, né? Os, Esse eh, assunto é fascinante. é fascinante A gente porque, vai, como se tem mil coisas as- para falar. é, Enfim, a gente vai não, caminhando. como você disse, às vezes a pessoa faz um teste de DNA e ela fala, eu tenho 3%, tenho 4%, tenho 5% de sangue judeu, porque aparece escrito judeu sefaradita, judeu da Península Ibérica. E é um negócio fascinante, porque realmente foi o tempo, essa assimilação. A gente não pode negar, quando a gente fala o Brasil, é um país, né, todos os presidentes já ressaltaram isso, de inúmeras raças e inúmeras misturas, sabe? Inúmeras misturas, é inevitável isso daí, e a população, esses descendentes, muitos, repito, vivem como judeus. São, modo de dizer, mas são até mais judeus do que eu, tá? Porque, por exemplo, eu não sigo o Shabat. Sou um judeu, mas eu não sigo o Shabat. Eu dirijo no Shabat. O judeu religioso não dirige, e esse pessoal aí de algumas comunidades não dirigem no Shabat. É Sim. impressionante. Seguem Eles fielmente, guardam ao pé da letra. guardam pé da letra. Sim. Mas, enfim, muita gente então fala que como se denominou essa tragédia dessa expulsão e dessas mortes que ocorreram em Portugal e na Espanha
no século XIV e começo do século XV. Isso daí é o que a gente conhece, para quem não sabe, para os mais leigos, é a Inquisição. A Inquisição foi isso, foi essa, não somente o sofrimento que foi infligido à população judaica, foi realmente tortura, sabe? Existem em museus peças das torturas que foram levadas a cabo contra os judeus, tortura, morte no fogo, na fogueira, as coisas mais horríveis foram feitas, foram perpetradas para a população judaica da Península Ibérica. Tá? Então, muitos já ouviram, repito, a palavra Inquisição, e vem à mente qual o número, quantos foram mortos. Tá? E, surpreendentemente, quando eu falar agora o número, eu vou dizer um número relativo à Inquisição, ao que ocorreu, muita gente pode falar, só isso. Nossa, porque a gente está acostumado com os números do Holocausto, quando 6 milhões dos judeus foram massacrados há pouco tempo atrás, tá? Lá nos anos de 1930 a 1940. E eu falo na Inquisição, então, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente, que me perdoem aqui os historiadores, os especialistas mesmo de formação, pode até haver alguma incongruência nos números que eu dou, mas são baseados em algumas pesquisas, alguns historiadores, e os números são sempre muito relativos. Um diz uma coisa, outro diz outro número, mas eu vou me apegar a um número que eu sempre carrego comigo, em torno de 150 mil julgamentos, ok? Foram feitos 150 mil julgamentos. Desses, estima-se 3 mil mortos, tá? 3 mil mortes decorrentes desses julgamentos. Mas o que também não é considerado, e isso não temos como saber, é que, como muita punição foi a prisão, cárceres mandados para ilhas, e as condições das prisões, onde eles ficaram em todos os lugares, tá? Não só nas ilhas remotas, mesmo em Portugal, as condições eram as mais terríveis possíveis. Então, não tem uma estimativa de quantos morreram decorrentes de flagelos, de prisão, de falta de água, luz e doenças, e doenças que apareceram nesse percurso aí deles, dessa tragédia. Então, mas sabe-se que efetivamente 3 mil morreram na fogueira, morreram de açoites. Imagine que em muitos livros, isso também é uma curiosidade incrível. Assim como os nazistas deixaram registros, tá, para todos, nem sei se era essa a intenção deles, mas hoje em dia existem registros, eles até convidavam fotógrafos, cineastas para filmarem as ações dos nazistas. Eles deixaram uma verdadeira enciclopédia de como, quando, onde mataram, fizeram toda a tragédia dos milhões de mortos, judeus e também não judeus. Tá? Lá na Inquisição também, a igreja ela fez um favor para nós, deixou tudo extremamente documentado. Tá? Hoje em dia, no Museu da Torre do Tombo, se alguém algum dia puder ir, hoje é até acessível na internet. É tudo tão explicado, os processos são tão explicados de cada um. Eles pegam o nome de uma pessoa, João da Silva, está dizendo quantos anos ele tinha, com quem ele era casado, quem eram os pais. Ele foi condenado por quê? Porque às vezes também não era somente pelo fato de ser judeu, gente. Isso é importante. A Inquisição também condenou, julgou e condenou quem praticava o que eles chamavam de magia, de adoração ao diabo, pessoas que arrumavam outra mulher sem, Todo e mundo ainda. que, todo Oi? mundo que não encaixava no perfil deles, eles mandavam para fogueira, Não, né? tem muito julgamento Mas de, é de isso mesmo. mulheres, e lá está escrito literalmente: mulheres que se juntaram com outros homens, mesmo estando casadas. Então, quer dizer,
todo tipo de Punição, alegações. né? E alegações, as punições vieram depois, as alegações para as condenações. Né? Isso aí no julgamento saía. E daí então saía qual era o porquê dessa condenação e qual a pena. Saía muito especificada a pena. A pena era 100 chibatadas, 400 chibatadas, ou usar o San Benito, que era uma roupa para a pessoa desfilar na rua, com uma roupa, como indicando que ela era uma criminosa para a igreja. Curiosamente, só fazendo também um paralelo, é como os nazistas, quando obrigavam os judeus a andar com uma cruz, uma estrela amarela no peito. Os nazistas obrigavam todos os judeus a andar com uma estrela amarela, em muitos casos escrito Jude, judeu, para todo mundo ver, olha, ele é judeu, e maltratar e continuar esse maltrato neles. E lá eles obrigavam a usar uma roupa com aquele chapéu pontudo na cabeça, o San Benito. Então está tudo muito, muito, muito bem relatadinho, está tudo muito bem explicado no Museu da Torre do Tombo em livros. Você tem cópias, tá? Não é só que está relatado ou foi oralmente. Você tem a cópia escrito, trans, escrita pelos escribas da época. Eles escreviam de próprio punho. Tudo isso está muito bem relacionado, não é invenção, invencionice, ou de repente também pode aparecer, hoje em dia aparece todo tipo de maluco, alguém querendo denegrir, dizer que não é verdadeira história, que é tudo uma grande mentira. E não é de repente não, gente. Eu já pesquisei, se vocês pesquisar, não precisa nem se aprofundar muito. Tem gente, quando você pesquisa sobre Inquisição, coloca umas palavras-chave, tem gente, sim, hoje em dia, 2025, que fala que é uma farsa, que é mais uma mentira. Então, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado e preservar esses livros. Por isso que ainda bem existe o Museu da Torre do Tombo e inúmeros livros, não só livros com romanceados sobre a história dos Bnei Anocim, dos Anocim, dos Marranos, né? Tem vários romances muito interessantes, mas tem livros científicos maravilhosos sobre isso. Vamos falar um pouquinho dessa viagem para o Brasil, especificamente. As grandes viagens, como vocês sabem, foram feitas pelos portugueses e espanhóis. No final lá para 1490, mais ou menos, estou arredondando, hein, pessoal? Começaram as grandes navegações. Os espanhóis deram a volta pelo Caribe e acabaram chegando do outro extremo da América do Sul, tá? Venezuela, Peru, e depois também a viagem deles foi por baixo, que eles desceram e foram desde a Argentina, foram subindo, Chile, etc. Daí que os nossos irmãos, todo o pessoal da costa do Pacífico falam espanhol, porque foram os espanhóis que chegaram lá, e do lado do Brasil, a gente fala português porque foram os portugueses que chegaram aqui no Brasil. E eles vieram para cá, e agora começa já a nossa, vamos dizer, não vou dizer ira, mas a nossa decepção com os livros de história. Sabe, minha querida professora Dona Beatriz, meus cadernos de desenho copy, que eu desenhava, os navios portugueses chegando no caderno, fazia Pintava. ilustrações, né? Todo mundo aqui, quem é mais velho, fazia aquelas ilustrações, aqueles trabalhos, dia 21 de abril, dia 22 de abril, os trabalhos de história, mas tanta mentira e tanta omissão nos livros de história. Então, começa por aí, pessoal. Os navios, eu estou, por enquanto, chamando de navio, daqui a pouco vamos pegar a palavra certinha. Os navios que saíam de Portugal levavam, na sua maioria, aqueles judeus fugidos de Portugal, ou fugidos ou por opção. Eles faziam aquela falsa conversão,
aquela falsa conversão que eu mencionei. Tá bem, somos católicos somos cristãos a partir de hoje, vamos para o Brasil, para o novo mundo, para habitar, colonizar o novo mundo com seus conhecimentos, o reino até ficava muito feliz de mandá-los, porque seriam pessoas gabaritadas para cuidar de suas novas posses de terra. Então, eles iam nesse navio. A maioria eram de cristãos novos, de Anusim, a maioria. Esses navios, a gente conheceu, né? Eu vou fazer aquela pergunta que nem a dona Beatriz falava. Quem se lembra, quem sabe o que é nau? Quem sabe o que é nau? Você sabe, Damares, o que é nau? Uma Ah, nau? não, é uma caravela um pouco maior, né, Uri? Exatamente, exatamente. A nau era uma caravela maior. Quando a gente fala as naus que chegaram no Brasil, a gente imagina, né, um tremendo de um navio, né? Só para vocês terem ideia, uma nau cabia no máximo 200 pessoas, ok? Uma nau cabia 200 pessoas e elas tinham até de 30 a 50 metros. 30, faça uma conta aí. Faça a conta. O que é 30 a 50 metros? O tamanho da Muito nau. pequena, né? Se a gente Oi? imaginar em É termos de muito pequeno. oceano, Não, e a gente tem que imaginar também, o que é curioso, é que elas eram um tipo de uma noz, uma casca de noz, porque elas eram bojudas e a maioria, pessoal, atenção, hein? A gente está falando em 200, uma tripulação de 200. A maioria, talvez, estima-se que talvez a metade não chegava ao destino, porque eles ficavam nos subterrâneos dessas naus se alimentando, e desculpe agora pela sessão filme de terror, se alimentando de água salgada, porque a viagem demorava de 40 a 50 dias, chacoalhando no oceano, tá, com aquelas tempestades, então eles ficavam abarrotadas, a parte de baixo dos navios abarrotadas de gente se alimentando de ratos. Tá? Isso é notório. A alimentação deles, que era a parte boa do menu, eram ratos com água podre. Então, que quem horror. sobrevivia é horror mesmo. É aí que eu quero chegar. Em nenhum livro de história a gente ouviu falar nisso. Quer dizer, a gente, Não. o que eles queriam preservar a gente, que era criança, mas não custava nada falar nisso daí, que a caravela tinha, a nau tinha esse tamanho, né, que eu Sim, mencionei, com essa população, a maioria morria, morria. doenças tenebrosas, tá? E não só isso, vamos dizer, a cada 3 navios, praticamente só 2 chegavam ao final da viagem, porque eram engolidos por ondas, por tempestades. Muitos navios Sei. afundavam mesmo, porque era uma casca de nós. Então, nós falamos das naus. E as famosas caravelas, esse nome diz tudo, né, gente? Né, Dan? Caravela, você já estragou a surpresa, aí você já falou da caravela. A caravela é menor do que a nau. A caravela é pequenininha. A caravela, gente, atenção, agora essa é cômica. A caravela ela tinha 30 metros. 30 metros, faça aí a conta, você sabe o que é 30 metros. 30 metros não é nada, é uma caravela, aqueles desenhos que a gente vê das caravelas chegando em Porto Seguro, eram barcos de 30 e cuja população também, a população chegava no máximo dos máximos, em 50 pessoas, de 35, 25, 35 máximo estourando 50 pessoas, as grandes caravelas e naus portuguesas, tá? Então eles iam nesses barcos, eles fugiram ou foram enviados para o Brasil, tá? Isso é um dado assim que também é curioso a beça, porque muita gente que eu converso aqui, quando eu dou palestra, fica abismado, porque imaginava, né? A gente tem em mente esses navios, quando a gente fala um transatlântico, um navio que viaja pelo Oceano Atlântico, um transatlântico. Hoje em dia, um navio desse carrega 6.000 pessoas, sabe? Então, Quer dizer, tenta imaginar, o navio é 20, 30, 50 vezes maior também de envergadura. Então, a diferença entre os navios de então,
Mas quando eu falo diferença, gente, não é diferença técnica, não é diferença de material, é diferença de população das viagens e do padrão da viagem. Como você bem disse, foram heróis, sabe? Aqui não tinha Sim, escolha. Também, sim. Dan, essa, se não tinha escolha, fazer o quê? Era o que tinha para ir. Diz aquela frase que também é tirada daqueles tempos, né? Ficavam a ver navios. Para quem não sabe essa expressão, foi isso que aconteceu. Às vezes eles já chegou uma vez no Porto de Portugal, ocorreu de 20 mil pessoas chegarem no Porto com a ideia, com a promessa, idealizando que iriam partir dos portos de Portugal, e na verdade os padres e cristãos cercaram eles lá para fazer essa conversão forçada. E daí vem aquela expressão: eles ficaram a ver navios, não aconteceu Sim. nada. Continuando o nosso livro de história, o verdadeiro, né, sem omissão, contando as coisas, eles chegaram no Brasil, desceram lá. Qual foi a primeira coisa, pessoal? Qual foi a primeira coisa que eles viram lá do navio, dentro daquela casca de nós? Sabe o que eles viram, pessoal? Eu vou falar aqui que acho que só tem maior de idade assistindo, e seria legal se tivesse menor de idade, mas não tem nada demais. Viram um monte de índia pelada. Imagina essa turma toda, 50 dias, um dormindo em cima do outro, naquele sofrimento, chega, de repente, no paraíso, nesse Brasil tropical, encontra um monte de índias peladas. Mas o Pero Vaz de Caminha, ele relata isso. Nas cartas que ele escreveu nos diários, ele relata sobre isso daí especificamente. As índias, a pureza delas, sem cobrir, ele escreve, sem cobrir suas vergonhas, tá? Então, quer dizer, foi isso que esse pessoal que você mencionou encontrou quando chegou, quando Sim, desembarcou, quando pisou na areia. Não era uma nem duas índias, eram dezenas, um monte de sim. índias, índios também, né? Mas eu estou falando da visão dessa maioria de homens que chegaram sedentos, famintos, vendo aquela cena. Então surge nos livros de história um homem muito interessante, o Diogo Álvares Correia. Vocês devem conhecer, né? Você sabe quem é o Diogo Álvares Correia? O Eu nome dele quero, popular, né? o nome Eu, dele popular, né, é o Caramuru, tá? caramba. O Caramuru, ele chega, desembarca lá, é um deles, né? Mas eu até floreei um pouco a história, porque dizem os relatos que ele foi náufrago de outra navegação. Mas eu estou pegando como um modelo o nosso famoso Paraguaçu, o nosso famoso Caramba. Caramuru, que os livros contam que se apaixonou pela Índia Paraguaçu. Uma história muito bonita do Diogo Álvares Correia, que veio de Portugal e se apaixonou pela Índia Paraguaçu. Olha que romântico, que homem de coração bom. E ele era tão puro, tão inocente, que ele andava pelado, tá? Sim. Diversos livros, tem diversas ilustrações. O Ele querido, assimilou a cultura local. ele assimilou o costume dos tupinambás, que era a tribo da Índia Paraguaçu, e ele andava pelado, nu. E o amor dele, ele dividia o coração, esse amor que ele tinha no coração com a Índia Paraguaçu, com a Índia Paraguaçu, e outras índias e outras indígenas. Ele dividia todo esse carinho. Ele dava muito carinho para todas essas índias. Ele tinha algumas mulheres, algumas fãs. Ele dividia esse amor, esse carinho todo. E aí chegamos num ponto também que isso daí é fato, tá? O Brasil possui, eu vou talvez falar duas vezes para o pessoal saber que eu não errei, tá? Que eu não estou, de repente, eu gaguejei, eu não sou tão bom assim em explicar as coisas, sei lá. Eu vou falar, existem no Brasil
vou chegar até mais perto, 50 milhões de descendentes do Caramuru. Então, quem está nos assistindo e trabalha com a genealogia, pode confirmar isso daí. E a conta é Sim, muito simples. Qualquer um aí pega um lápis e faz de conta que ele. É que eu não quero falar assim palavras que podem ser censuradas. Vamos falar que ele distribuísse o amor dele por dia com 3 Índias, 4, durante vários dias, ele andando pelado lá e tal. Faça uma conta de quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos, e a conta é essa: 50 milhões de descendentes. Ele é considerado o pai dos brasileiros. O João Ramalho foi outro grande pai do Brasil, e tivemos também sim, uma mãe muito importante, que eu faço questão de comentar aqui, porque a história dela é fascinante. Ela realmente é considerada a mãe do Brasil, não com esses números, mas ela também tem milhares, se não, quiçá, milhões de descendentes, que é a Branca Dias. A sim. Branca Dias foi uma pessoa, uma figura importante, uma educadora. Ela dirigiu uma escola para moças em Pernambuco, e ela também teve muitos descendentes. A Branca Dias foi muito importante na fundação da primeira sinagoga das Américas em Recife. Então a gente não pode deixar de mencionar que também ela é considerada a mãe do Brasil. Quer Sim, dizer, naquela época, gente, não havia, vamos falar, né, a verdade, não havia camisinha, não havia modos contraceptivos, então não tinha outra. Quer dizer, eles tinham muitos filhos, muitos netos, e isso gerou todo o universo de descendentes do Brasil. Por isso que a gente chega naquele número que falamos logo no começo, que estima-se em 100 milhões de descendentes dos Anusim, dos cristãos novos no Brasil. 100 milhões, tá? Que é todo esse grupo que a gente está mencionando. Mas esse grupo também foi muito dividido. Agora vamos falar um pouco da geografia no Brasil mesmo. Quando eles chegaram, onde eles ficaram? Tá? Aí também já começa aquela discussão entre acadêmicos. Tá? Eu bati um papo com um historiador muito importante, o Marcelo Bogovicius, que ele infelizmente morreu há 2, 3 anos atrás, um grande historiador que pesquisava muito sobre a instalação, sobre a presença dos cristãos novos no Brasil, o Marcelo de Meira Bogovicius. E ele me relatou que uma parte desses que chegaram no litoral brasileiro ficou em São Paulo, nessa região, São Paulo, Minas, e eles foram bem-sucedidos. Eles foram fazendeiros, eles se desenvolveram muito bem nessa região. E quem são eles? Eles são nada mais, nada menos que, em São Paulo, a gente no Rio, a gente conhece muito bem essa expressão, os quatrocentões de hoje. Quando a gente fala, eles são os quatrocentões por quê? Porque 4 séculos os separam disso daí, desses acontecimentos. E o que aconteceu? Como eu disse, eles foram muito bem sucedidos, enricaram, começaram a se relacionar com as comunidades brasileiras e não quiseram mais saber das suas origens. Havia essa particularidade. E o Marcelo me contou que o trabalho dele foi muito combatido. O pessoal não gostava. Os quatrocentões, quando ele se aproximava para fazer uma pesquisa, não queriam essa aproximação. Eles mudaram de vida. O passado deles, como judeus, ficou para trás. Eles não querem, não, eles frequentam a igreja no domingo, eles não têm por que retornar para aquele passado. Eles abdicaram daquele passado. Eles são atualmente famílias católicas que vão à missa, que seguem o catolicismo fielmente, os filhos são batizados de acordo com a igreja, e eles não querem saber. E o Marcelo foi muito combatido no trabalho dele, ele me falou isso pessoalmente. Tá? Em contrapartida,
E inúmeros, muitos mesmo, judeus que desembarcaram no Brasil, desculpe, judeus não, né? Aí já são os Anusim, né? E os filhos dos Anusim, os conversos, os criptos-judeus, eles tiveram que fugir. Sabe por que que eles fugiram? Porque a Inquisição continuou no Brasil, avançou para 1600, até começo de 1700, acredite ou não. Não eram aqueles tribunais inquisidores de Portugal, não era. Eram representantes que eram enviados para o Brasil para, através de denúncias, ou tentar descobrir quem eram esses criptos-judeus ou os cristãos novos, agora cabe isso, os cristãos novos que não estavam seguindo, que estavam mentindo. Então, até o começo de 1700, eles continuavam a mandar seus relatos para Portugal e muitos tiveram que voltar. Eles prendiam e mandavam de volta para suas condenações em Portugal. Tá? Isso é muito importante. E, a grosso modo, a Inquisição começou, desculpem, terminou até o começo de 1700, 1720, 1900, 1730. Olha só como faz pouco tempo, se a gente for pensar, gente, são poucas gerações atrás, ainda sofreram com a Inquisição. Então, Sim, para fugir da Inquisição, dessa possibilidade de serem descobertos por vizinhos e até por parentes, muitos fugiram para áreas remotas no Brasil, para o norte e nordeste. Foram para a Bahia, para Alagoas, para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba. Muitos foram para lá e se esconderam e viveram isoladamente, e que permanecem até hoje. Na Inquisição, e existem documentos, vocês vão ver agora, está sendo exibido a imagem dos documentos, tá? Escrito pelo punho dos relatores, está escrito que fulano de tal foi condenado por seguir a lei de Moisés, tá? Foi condenado por jejuar no grande dia. Jejuar no grande dia, pessoal, é jejuar no Yom Kippur dos judeus. Imagina só, eles escondidos, e havia essa possibilidade de ser dedurados. Tá? Na Inquisição, o pessoal se valia muito de deduragem, de perguntar para vizinhos e até para parentes. Muitos parentes eram questionados: o que aconteceu com fulano de tal, seu primo, seu irmão? E o subterfúgio, a ideia deles é falar: olha, eu perdi o contato, não sei se voltaram para Portugal, não sei se foi para o Brasil. O pessoal que queria se safar e preservar seus parentes inventavam essas histórias que não tinham mais contato. Mas muitos foram pressionados para dedurar e indicar seus parentes que não eram efetivamente, não haviam se convertido e permaneciam com as práticas judaicas. sim. Enfim, outro capítulo do nosso livro de história da Dona Beatriz, da minha querida professora Dona Beatriz, que também foi, a gente pega a nossa lembrança, né, minha e de vocês que estão assistindo, muitos de vocês, é o capítulo que trata daquele grande herói brasileiro que veio para cá, aquele homem imponente, né? Quando eu penso nele, a imagem que me vem é olhando de baixo para cima. Não sei se é por causa da estátua que tem em São Paulo do Borba Gato. Estou falando dos bandeirantes. Os bandeirantes, a gente tem aquela figura imponente, aqueles heróis, aquele homem, a palavra, né? Até ficou na minha cabeça, todo mundo conhece. Às vezes nem sabe por quê, mas a palavra é desbravadores do Brasil. Bandeirantes é um desbravador do Brasil. Eles vieram para São Paulo justamente para se juntar com famílias de cristãos novos, sim, para desbravar o Brasil, mas na qualidade, olha, talvez eu vou ser até um pouco injusto. Eles estão muito assim para cangaceiros, porque imagina só entrar no meio do mato, tá? Não tem aquela figura, a gente pega nos livros, figuras imponentes, bem vestidos. O cara ficava aí meses, semanas, vagando
pelo mato, desbravando, como diz aquela palavra, desbravando o Brasil, e ele caçava índios para os bem-sucedidos, os fazendeiros, tal, mas a principal, olha, isso que os livros omitiram, a principal missão deles, a principal, como eles eram, eu vou já citar nomes, como eles eram cristãos novos também, descendentes, né, já eram filhos, Ben Anussim, dos cristãos novos, eles vieram para detonar a igreja. A ideia deles era atacar as missões, entrar no mato, atacar os jesuítas como vingança pelo mal que fizeram para os pais deles, para as mães. Um renomado bandeirante que a gente conhece, a gente viaja pela estrada com o nome dele, realmente é uma figura, um nome poderoso no Brasil, é um tal de Fernão Dias. Tá? Então a gente pega Fernão Dias, João Ramalho, diversos nomes que a gente conhece dos bandeirantes, eles vieram para vingar o tratamento dispensado às famílias deles. Então eles adentravam no mato para atacar, queimar os locais de catequese, atacando os jesuítas. Esse era o trabalho fundamental, era a missão, não era nem um trabalho, era uma missão espiritual dos bandeirantes. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração, foi totalmente omitido, tá? A história, quem for pesquisar, né, a história desses, um por um desses bandeirantes, vai ver que eles são descendentes realmente, nomes, e fala do nome, por exemplo, tem toda a linhagem, a mãe e o pai do Fernão Dias, tá? Tudo o que ocorreu e a que ponto que ele chegou de tanta ira para vir para cá, para essa vingança. Tá? Esse foi outro capítulo também da nossa correção. Será que dá para corrigir? Será que dá para fazer uma revisão dos livros de história? Eu tenho uma amiga, mereceria, mas eu vou falar. Ninguém está preparado, não tem aceitação. Eu tenho certeza, meus filhos já estão grandes. Eu não sei, só se alguém aqui mandar uma mensagem para nós e contar como que são os livros de história hoje em dia. Mas eu tenho uma amiga, Emilene, o nome dela, que ela escreveu há alguns anos atrás uma tese para se candidatar ao título de professora de escola. Tá? Ela fez todo um trabalho, uma tese de professorado, e ela foi combatida a tal ponto que ela tirou uma nota, deram uma nota baixíssima dela, e o trabalho dela é de altíssimo nível. Tá? Altíssimo nível, com argumentos, menções, referências, um trabalho de tese como manda o figurino, como tem que ser feito. Ela tirou notas baixíssimas, não foi acatado, ela não conseguiu o título, e é uma vergonha. Isso há pouco tempo atrás. Mas eu não duvido que os livros de história permaneçam igual, com as mesmas fábulas, contando o heroísmo dos bandeirantes, sem mencionar esse ataque à igreja. Claro que um país como o Brasil não vai mencionar isso. Um país que prevalece a Igreja Católica não vai mencionar isso daí. É minha opinião, posso estar enganado, mas essa revisão não vai haver, viu, Damares? Essa revisão vai ser meio complicada de ocorrer. E mais um capítulo do nosso livro de história, né? Um capítulo importante que ocorreu em Pernambuco, que foi a chegada dos holandeses em Recife, na região. Né? Os holandeses, eles foram para o Brasil nessa região pelas questões comerciais, em busca do açúcar. Eu não vou adentrar também nesse tema da parte comercial, da guerra comercial que fez com que os holandeses chegassem até o Brasil e Pernambuco especificamente. Pernambuco especificamente um pouco depois,
o Maurício de Nassau, o Conde Maurício de Nassau, chegou em Pernambuco um pouco depois, não foi efetivamente junto com a primeira tropa dos holandeses. E, junto com esses holandeses, muitos judeus. Quando os judeus fugiram de Portugal, muitos foram para a Holanda. Muitos judeus foram para a Holanda. Holanda, e muitas vezes até nem conversos, eles foram para a Holanda como judeus. Assim como, vou contar agora, entre parênteses, uma curiosidade, assim como os judeus que foram para a Grécia, tá? Foram para a Grécia como judeus, não como cristãos novos. Repito, eles fugiram, deu tempo, fugiram para a Grécia. E depois um deles acabou indo para o Brasil, bem mais tarde. Sabe quem é? Alguém sabe? Eu vou falar o nome dele grego, né? Que eles foram para. Era um tal de Senor Abravanel, que no Brasil é Silvio muito Santos. conhecido como Silvio Santos. Silvio Santos, a origem dele é essa. Então, não é que ele é converso ou que ele é Benanussimo ou descendente. Ele é judeu de origem da Grécia que fugiu da Inquisição para a Grécia. E assim também holandeses, judeus holandeses foram, junto com os holandeses, foram para Pernambuco e Recife. Lá fizeram uma comunidade muito interessante, porque os holandeses, quando conquistaram a Pernambuco, quando conquistaram Recife, eles foram, eles deram liberdade da prática religiosa. Então, foi um grupo judaico que teve essa liberdade de praticar suas tradições, cresceram, se emanciparam na cidade, a tal ponto que, vamos dizer, temos até relatos da frequência na sinagoga de Recife, de como eles se expandiram, eles viveram realmente bem. Até acabou, tá? Desculpem contar isso daí até de uma forma muito resumida, mas é mais para a gente ver todo o trajeto, o que aconteceu, até que acabou o domínio holandês. E com a volta de Portugal, o sofrimento desse grupo de judeus de lá começou. Iniciou-se a perseguição novamente, tá? E não teve outra saída. Os judeus de Recife começaram a pensar numa saída. E a saída, né, a gente sabe, a saída é pelo mar. Né? Eles começaram a ir para a parte de cima da América do Sul, para o Caribe. Muitos se instalaram na Jamaica, em várias localidades do Caribe, e também foram perseguidos, porque a gente não pode se esquecer que os espanhóis também foram para lá, estiveram lá. É só a gente pensar, é muito fácil, de uma forma muito didática, muito tranquila, só pensar que nesses locais no Caribe se fala espanhol, se fala holandês, se fala espanhol e tal. Então, esses judeus foram para lá, mas também foram perseguidos. Tá? Então, alguns naquela, naquela, naquele meio, naquele modo de vida, naquela rota de fuga, muitos conseguiram escapar e tentaram novamente seguir adiante. E eles foram para o norte, um grupo pequeno de judeus que saíram de Pernambuco, foram para o Caribe e foram mais para o norte. E daí, aquela história que todo mundo sabe, mas não deixa de ser interessante e não deixa de ser algo que foi omitido nos nossos livros de história da Dona Beatriz. Poxa vida, a Dona Beatriz nunca contou que esse grupo fundou Nova York. Um grupo de brasileiros judeus fundou Nova York. Sim. Ela nunca contou para mim, nem nunca contou para você. Então é muito importante a gente saber essa rota. Entenderam? Foram expulsos de Portugal, voltaram para o Brasil, subiram para o Caribe e, tchum, fundaram Nova York. O primeiro nome de Nova York é Nova Amsterdã. Foi esse grupo que veio da Holanda, se instalaram em Recife, voltando de Recife foram para o Caribe e fundaram a Nova Amsterdã. Mas, no meio disso daí, muitos deles estavam pé da vida, estavam bravos, nervosos, aperreados com o roubo que as frotas, não só de Portugal e de Espanha, de navios mercantes da Inglaterra, faziam contra a população dessa região toda.
eles se juntaram, e começaram a atacar essas frotas e recuperar bens que foram roubados. E eles atacavam, iam nos navios e atacavam, e atacavam. Sabe de quem que eu estou falando? Você sabe, Damares? Eu Eu estou tô falando dos discordando. piratas. Eu estou Eu falando tô. dos piratas. Os piratas que a gente Sim. assiste o filme, os piratas do Caribe, os piratas do Caribe. Então vocês vão falar, Uri, você está brincando? Não, não estou brincando, porque se você pegar agora um avião, viajar lá para o Caribe, para diversas comunidades, como eu falei, você vai encontrar, olha aí, tem foto aqui, as lápides desses judeus caribenhos, piratas, e eles davam nome para seus barcos, aqueles navios que a gente vê nos filmes, aquelas naus, aquelas caravelas dos piratas. Sabe qual é o nome, Damares? Essa você não sabe. Você sabe tudo, mas você não vai saber o nome desses Não barcos. sei. Era assim, Rainha Esther, Rei Salomão. O Olha, nome dos navios, dos piratas, era isso. Olha só, então você encontra lápides lá no Caribe de judeus lá, que foram enterrados lá, e na lápide que está escrito em hebraico, nascimento, etc, etc, e de repente tem o quê? Aquele sinal, aquela caveira com os ossos cruzados. Incrível, fascinante, né? realmente, né? A Fascinante, mas história vou não falar. conta tudo, né, Uri? Mas É, eu vou mas eu contar fico. mais uma Sim. fofoca. Não, não, o que eu ia falar é o seguinte, antes de você contar a tua fofoca, mas é mais uma vez, você vê, eu fico bravo com a dona Beatriz. Quanta coisa ela deixou de contar, que se ela contasse, ia ser tão lindo, ia ser tão divertido para nós, moleques, lá sentados no banco de madeira da classe, escutando as histórias verdadeiras sobre os bandeirantes, sobre os piratas. É uma coisa fascinante, né? E nós chegamos aos tempos de hoje, na verdade, de 10, 15 anos atrás, quando Portugal e Espanha, já estamos falando dos anos 2000, tá? Tudo isso se passou, toda essa população, grande população brasileira, e daí Portugal e Espanha resolvem fazer um ato de benevolência, de reparação. A reparação seria devolver imóveis, porque os imóveis, todo historiador, quem tiver, o genealogista que estiver acompanhando o nosso programa, sabe que dá para chegar até na casa. Às vezes a gente chega na moradia, na cidade onde a família é oriunda. E seria devolver esses bens, né? Todos esses bens que foram roubados, que foram confiscados. Mas eles resolveram fazer um ato de benevolência, entre aspas, e oferecendo a possibilidade para quem comprovar a sua origem sefaradita de obtenção de passaporte. Ao meu ver, novamente, quem está falando isso é o URI, tá? Isso daí é um ato também com um certo interesse, né? Porque não é 100 milhões de brasileiros que vão querer passaporte e tem possibilidade de morar na Europa, possuir idioma ou possuir condições financeiras para ir morar na Europa. Muita gente quer o passaporte, mas talvez por status, e tem muito, eu tive muito contato com muita gente que não faz a menor ideia do que seria o passaporte, para que serve, qual a ideia de ter o passaporte português ou espanhol. E faz questão de ter, às vezes a pessoa, desculpe, às vezes a pessoa não tem a menor capacidade ou tem um grande desconhecimento, mas Portugal e Espanha abriu a possibilidade de ter o passaporte. Na verdade, também o que eles pensaram, era isso que eu ia me referir, que eu estava me referindo, é que quem vai lá com dinheiro, com possibilidades, com bens, compra um apartamento, investe no país. Então, não deixa de ser um oferecimento, uma benevolência com De novo, interesse. né? De novo, por isso Mais que eu uma faço vez, questão, né? por isso que eu Mais faço uma questão vez. de falar aqui. E esse negócio também não durou muito. Há poucos anos atrás encerraram esse presentaço, então acabaram com essa ação governamental de dar cidadania, tanto Portugal como Espanha. E para encerrar,
muita gente, aí, muitos amigos nossos, perguntam como que é feito o teste, como eu consigo descobrir se eu sou judeu. Então, a gente fala o seguinte, normalmente eu falo o seguinte, você tem três condições. Ou a parte oral, que a professora Anita Novinsky sempre, desde que eu era pequenininho, mencionava a parte oral. A pessoa faz relatos, parece que minha bisavó varria de dentro para fora, minha avó dizia que não podia comer porco, que não podia contar as estrelas do céu, costumes judaicos, da tradição judaica. Mas essa histórias, esses relatos, hoje em dia, eles têm outro peso para determinar a ascendência judaica. Por quê? Eu vou contar uma historinha, eu vou inventar aqui uma historinha, tá bem? Imagina uma senhora trabalhava numa fazenda lá pelos anos de 1800, 1800 e pouco, até 1900, ela trabalhava lá e ela servia aos patrões, os fazendeiros, senhor de engenho que seja, e ela percebia que eles não comiam carne de porco, que eles tinham certos costumes. Vamos nos basear na carne de porco. Ela voltava para a casa dela na folga dela e falava assim daquele jeito, né? Porque eu já tive uma senhora que nos auxiliou a vida toda. Então você pega, né? Eu conheço bem, é como se fosse naquelas histórias do Monteiro Lobato. A senhora volta para a casa dela e ela fala assim: Ô filho, não come carne de porco, porque eles, os patrão, não comem carne de porco que faz mal. Ela passa isso na casa dela, esse relato. O filho não come carne de porco e conta: nossa, a mãe falava para não comer carne de porco. O neto fala: nossa, a vovó não comia carne de porco. Nem sabem por quê. É um relato que ela trouxe do local que ela trabalhava. Não é necessariamente porque ela era judia. Tá? Então, os relatos orais, às vezes, eles têm uma certa distorção quanto à realidade e o que foi trazido por um ouvir que, né? Escutei que não é bom ou tal. Esse daí é um jeito de averiguar a ascendência judaica. O segundo jeito de averiguar é esse dos nossos colegas aqui, fazer um belo trabalho, esse que a Damares fez, um belo trabalho de genealogia. Hoje em dia você vai nos cartórios, pega documentos, vai atrás. Existem trabalhos de genealogia que são verdadeiros livros, livros que vão voltando as 15 gerações nominais, uma por uma, falando quem são os familiares, até chegar onde? Nos julgamentos, da Inquisição, nos autos da fé. E chegando nesse ponto onde está Sim, descrito o nome dos parentes e está mais do que comprovado a ascendência judaica por meio da genealogia, que era nada mais, nada menos que Portugal e Espanha solicitavam quando alguém queria a cidadania portuguesa ou espanhola. Tá certo, Dan? É isso mesmo? Essa seria a segunda metodologia para averiguar a ascendência. E a terceira, a gente vem agora para o lado moderno da vida, são os testes e os exames de DNA, tá? Que é feito uma tecnologia, você raspa a bochecha, depois de um tempo você recebe no seu computador a sua árvore genealógica, você recebe quem são seus ascendentes, seus pais, avós, e o banco de dados que se expande e você encontra parentes aqui, acolá, na Espanha, na Inglaterra, na Austrália. Esse daí não tem jeito, é um teste que não tem erro, tá? Ele aponta o percentual. Existem diversos testes. Você adquire um teste que ele pode te dar uma informação superficial. Você pagando um pouquinho mais, você faz um teste, um segundo teste que sabe suas origens, os mapas de imigração. Imagina a que ponto que está, que você faz um teste. É como aquela historinha que eu contei logo no começo sobre os cafés, né? Sobre o teste do café. Você consegue saber a origem.
Se alguém faz um exame de um café, sabe dizer se é da Colômbia, que safra que é, que colheita que é, que região e tal. E o teste de DNA indica, faz um mapa, é um negócio fascinante, o mapa, olha, sua família saiu do meio da África, subiu, foi para o lado da Ásia, e assim, com todos os dados bem claros, muito específicos. Tem exames, a Damares é a craque nisso, é a pessoa o vocabulário dela é baseado na genética. Ela sabe melhor do que ninguém isso daí, e eu acho que é por aí, né? Os testes de DNA são infalíveis, né? Ori, com certeza, eu concordo plenamente. Os testes, né, genéticos, eles apontam uma quantidade imensa de brasileiros que têm genes separaditas no seu resultado, né? Isso é muito interessante, mas eu acho que isso é... Acho não, eu tenho certeza, né, que a gente tem que voltar e fazer um novo programa sobre isso, porque realmente é um assunto bastante extenso, bastante interessante. Mesmo as pessoas que têm antepassados judeus, né, às vezes não aparece ali no DNA porque já foi muito diluído e tal. Mas com certeza o Brasil tem um contingente imenso de descendentes de judeus, né? Muito, muito grandes mesmo, especialmente os mais antigos, que pertencem ao Brasil colonial, a chance é gigantesca, né? Bom, mais uma vez eu queria te agradecer, Uri, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Eu adorei o encontro, adorei as suas explicações e tenho certeza que todo mundo que está assistindo também amou, tá? Mais uma vez eu falo para vocês, olha, ele é uma pessoa incrível e vocês podem ter a oportunidade de conhecer o Uri pessoalmente, caso queiram ir para Israel, passar uns dias lá, conhecer lá e vocês podem conversar direto na fonte, né? Então, ele vai mostrar para vocês Israel como ninguém mostra e ele vai conversar muito com vocês. Vocês aproveitem para perguntar para ele: olha, eu quero saber isso, quero saber isso. Enfim, é a pessoa que pode ajudar vocês aí no entendimento da sua família, né? Nas pesquisas da NUCI, mas principalmente, né? Você conhecer Israel, curtir lá. As pessoas pensam que Israel é um lugar inseguro, né? Totalmente enganado. Israel hoje, mesmo em guerra, é muito mais seguro que qualquer cidade aqui no Brasil, né? Isso é uma coisa interessante vocês terem em mente, porque lá eles têm um sistema de proteção, o Iron Dome, ele cobre tudo e as pessoas na rua, todo mundo é um soldado, né? As meninas e as meninas. Então ninguém nem é louco. Raramente aparece algum maluco querendo fazer alguma coisa e eles levam a pior, né? E qualquer ameaça, tal, enfim, eles estão preparados para lidar com isso, coisa que a gente não tá, né? A gente é surpreendido aqui nas ruas, e nós estamos muito mais inseguros aqui do que lá em Israel, né? Bom, chega de falar, né, Uri? Uri, muito obrigado. Realmente eu quero estar com você no próximo encontro, tá bom? É muito gostoso bater um papo com o Brasil, tá? Recentemente eu fiz uma palestra aqui em Israel para judeus aqui em Israel, o mesmo tema, e o fascínio foi enorme. Eles também perceberam que não aprenderam muita coisa foi omitida do livro da Dona Beatriz, mas conversar com a turma do Brasil é excelente, e é bacana que é um universo de pessoas que conhece o assunto. Muita gente conhece história, muita gente faz genealogia, muita gente de diversas áreas. Então, quando eu recebo alguém aqui, eu recebo literalmente, tá? Quem marcar comigo, eu vou no aeroporto e pego. E eu levo e eu dou dicas de passeios diferenciados. Então, para quem gosta de história, essa semana, olha que lugar incrível. Vou deixar só um pouco de água na boca, tá bem, Dan? Imagina Sim. só que tem muita gente que quer aproveitar e dar um pulo na Jordânia, que é permitida essa passagem entre Israel e Jordânia para conhecer Petra. E daí eu falo, você sabia que Petra, as mercadorias, os produtos passavam por Petra e iam através do porto de Gaza, Gaza que está tão em voga, iam de Gaza para a Europa.
Os mercadores que vinham nos seus camelos da Ásia saíam de Petra, atravessavam Israel e iam para Gaza. E no meio disso é um passeio que eu faço com qualquer um, onde viviam os nabateus. Os nabateus recebiam e davam moradia, abrigo, hospitalidade para os viajantes. Então, contei só um pouquinho dessa passagem de história para dizer que quem vem para Israel, uma das possibilidades é visitar as cidades de mais de 2000 anos dos nabateus. Como diria o Napoleão Bonaparte, quando as tropas dele estavam no Egito, ele olhou para as pirâmides e falou: diante de vós, 40 séculos vos contemplam. Quem desce no aeroporto aqui em Israel e faz um passeio, vai, por exemplo, visitar as cidades dos nabateus e outros lugares, eu falo a mesma coisa. Diante de vocês, milhares de anos vos contemplam. Uma história rica para qualquer um, para uma criança, para um casal que venha visitar, para um grupo. Olha, o pessoal chora. E é isso que eu tenho prazer de ver o pessoal chorando. E eu agradeço muito essa oportunidade, essa conversa, esse papo, e eu deixo a todos meu forte abraço aqui direto de Israel, conversando com vocês aí do Brasil. Obrigado, Dan, um prazer enorme.